Mas o salto quântico no que concerne aos estudos e às reflexões de Freud sobre a reação terapêutica negativa acontece cerca de 14 anos depois dele ter escrito O Ego e o Id. É um estudo de 1937 que ele decidiu intitular como Análise Terminável e Interminável. Nesse extraordinário texto de Freud, ele afirmou categoricamente que por detrás da reação terapêutica negativa se imiscuía uma força silenciosa e medonha, que ele designou de pulsão de morte. Para ser preciso com a história, é necessário registrar que a pulsão de morte foi antes descrita por Sabina Spielrein, que começou junguiana e terminou freudiana. Ela apresentou o trabalho A Destruição como Causa do Nascimento naquelas famosas reuniões de quarta-feira que Freud realizava na Bergasse 19 em Viena, a sua residência. Então, a pulsão de morte, na verdade, não é um conceito de Freud, mas de Sabina Spielrein, que Freud realmente se apropriou, embora reconheça a autoria de Sabina de uma nota de pé de página de um dos seus textos. Para Freud, os efeitos da pulsão de morte não seriam completamente localizáveis no conflito entre o ego e o superego, o sentimento de culpa e a necessidade de punição em função de alguma coisa que foi feita e que não deveria ser feita. Daí nasce o sentimento de culpa e a necessidade da expiação através do castigo. Ele crê que quantidades dessa força chamada pulsão de morte possa estar em outros setores da economia psíquica. Não se sabe onde, e essa pulsão de morte pode estar ligada a um objeto ou simplesmente se desenrolar dentro do organismo psíquico de forma livre. Era isso que Freud tinha em mente. Freud não era absolutamente otimista em relação a uma solução no que concerne a reação terapêutica negativa. Só eventualmente ela pode ser superada. E é quase impossível interpretá-la adequadamente devido a esse seu caráter sinuoso e silencioso. A dificuldade de interpretar adequadamente a reação terapêutica negativa está associada ao fato dela ser um derivativo direto da pulsão de morte. Para Freud, reação terapêutica negativa é um fenômeno clínico bem específico, em que a resistência à cura por parte do paciente parece inexplicáveis pelas noções habitualmente utilizadas pelos psicanalistas para explicar algumas resistências. Finalmente, Freud observou o paradoxo da reação terapêutica negativa, pois observou claramente que tal reação era completamente irredutível ao jogo do princípio do prazer, tão caro a Freud. Isso fez com que ele hipotetizasse um masoquismo primário no início da vida humana.